Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. A dependência química é uma doença crônica que causa vários problemas, inclusive abstinência. Isso por quê? Por uso de substâncias químicas, né? E a gente vai falar sobre esse assunto hoje, que é um assunto muito sério, é um assunto polêmico, mas vamos começar essa matéria com você, Henrique Freire. Vai, a matéria começa com você. Oi Ciro, oi pessoal de casa. Hoje eu estou no Instituto Saber Viver. Eu vim conhecer de perto o trabalho que eles fazem aqui. Ficou curioso, né? Eu também, então vem comigo. O Instituto Saber Viver é um espaço de acolhimento e transformação. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer dignidade e esperança a quem luta contra a dependência química. Além do acompanhamento terapêutico, os acolhidos participam de cursos, oficinas, atividades de lazer, academia e momentos de convivência, que ajudam a reconstruir vínculos e redescobrir o prazer da vida. E não para por aí não. O contato com a natureza também faz parte do processo. No Instituto, a gente encontra pavões, avestruz e outros animais que vivem harmoniosamente com os acolhidos, trazendo leveza e alegria no dia a dia. Mais que um centro de recuperação, o Saber Viver é um lugar de recomeço, onde cada passo dado é uma vitória e cada história de superação mostra que mudar é possível. Obrigado, Henrique, pela matéria, sensacional. Bom, gente, voltamos aqui para o estúdio. Eu estou com ela, que é terapeuta, ela é gestora e diretora do Instituto Saber Viver, Jaiane Paiva. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e tão difícil, que as pessoas às vezes acham que não é uma doença. Verdade. Mas Ciro. a dependência química, seja ela por droga ou por álcool, é uma doença. Verdade. É isso? Verdade. Então fala um pouquinho pra gente, como é que funciona o seu trabalho lá no Instituto Saber Viver? Pronto. Primeiramente, Ciro, eu quero agradecer esse espaço, a oportunidade de estar aqui. Sou tua fã, te admiro demais. Ah, muito obrigado. E falar sobre algo que eu vivo há tantos anos e convivo com esse público que é tão necessitado de atenção, de acolhimento. A gente vive em uma sociedade onde existe muito a questão do preconceito e a exclusão. Esse público ele é muito criminalizado. Então, a gente precisa levar essa informação para você que está em casa, que talvez tenha um filho, um marido, ou até mesmo você pode estar passando por essa situação e, às vezes, por falta de conhecimento, leva até a óbito. E deixa de lado, né? Isso. Deixa de lado. Como a pessoa pode conhecer ou pode saber que dentro de casa tem alguém que seja um adicto, por exemplo? Pronto, isso é bem importante falar, Ciro. Estudos, né, recentes apontam que quando a família ela descobre que o indivíduo ele está acometido pela doença, ele já está aí em um estágio crônico da doença, porque ele já não consegue mais disfarçar, esconder esse uso, onde ele já se torna uma pessoa totalmente disfuncional. Ele já não consegue mais trabalhar, ele já não consegue mais ter responsabilidade. A vida vira uma bagunça, acaba vindo o isolamento social, né? Fora todas as questões financeiras, enfim, afeta em todas as áreas da vida. Então, a família ela vai perceber que algo não está certo. A partir daí, é necessário que a família converse, né, para saber realmente o que está acontecendo. No primeiro ponto, sempre vão negar, né? Mas os sinais eles são bem claros e não tem como a pessoa não perceber. Não. Tá. No Instituto, vocês cuidam de qual tipo de adicção? Ou todos os tipos? Álcool, o tipo de droga química, quais os tipos? Pronto. Ou todos? Pronto. Como profissional, eu sempre vou falar que nós não tratamos a questão de parar o uso de drogas. Certo. É mais que isso. No caso, existe uma doença, né, que se instala na vida do sujeito, seja homem ou mulher. Dizem que tem um fator X, né? Quem tem um fator X, não é isso? Quem tem um fator X tem mais probabilidade do uso contínuo. Também. E também tem muita questão da predisposição genética, né? É uma conversa assim tão extensa que talvez a gente precise... 3 programas. Demais. Para poder falar sobre isso. Mas vamos lá. No nosso instituto, a proposta, né, de comunidade terapêutica é a abstinência total. Ele aceita o tratamento, porque lá é voluntário, então ele tem que querer estar lá. Tem que querer estar lá, certo. Esse é o primeiro passo.
Então é feita uma pré-triagem, a família entra em contato, a gente conversa, esclarece, pergunta se ele realmente tem interesse, porque nós só atendemos o público masculino, Tá, de 18 anos até 59 anos de idade. certo. Ele querendo, estando dentro do perfil, por quê? Tem que ter toda essa questão do cuidado de qual público nós acolhemos. Uma pessoa que está em um cuidado paliativo ou que tem uma questão psiquiátrica e que realmente precisa de um cuidado diferenciado não pode estar na nossa comunidade, Certo. certo? Ele tem que buscar um apoio em uma clínica Uma clínica, psiquiátrica. certo. Isso, então ele tem que estar dentro das suas faculdades mentais, ele tem que aceitar o tratamento e tem que estar proativo, né? Não pode estar muito debilitado. Aceitou, passou por essa fase, é aí que começa a caminhada, que eu digo que é uma caminhada assim de formiguinha, sabe? É um dia após o outro, literalmente se contrariando. Nós temos toda uma equipe multidisciplinar, que tem psicólogas, psiquiatras, terapeutas. Então ali desenvolve-se esse trabalho em 3 aspectos: físico, mental e espiritual. Ele vai entender que essa busca por uso das substâncias, ele quer anestesiar crenças disfuncionais, traumas, dores, luto mal resolvido, né? Ele já talvez tenha ali uma crise existencial. Uma fuga, né? Uma fuga, né? Então ele quer anestesiar aquela dor, o efeito que as substâncias causam, seja lícita ou ilícita, as drogas. No caso, o álcool é muito romantizado. O álcool é uma droga lícita. que acaba com muitas vidas, Sim. Acidentes, né? Destrói famílias. Então, não se fala muito sobre isso. E, por incrível que pareça, as pessoas têm muito essa questão do estigma e o preconceito muito com a cocaína, com o crack e outras substâncias, mas o álcool é o que mais mata e o que mais é difícil a probabilidade de recuperação. Porque você vai num posto, tem o álcool. Você vai na farmácia, tem o álcool. Você vai em qualquer esquina, tem o álcool. E outra coisa, Jaiane, normalmente quem é, vamos dizer, um alcoólatra, por exemplo, eu acho que é mais difícil dizer assim, não, eu bebo só socialmente. Né? Eu passei por isso com uma pessoa da família e indo para o hospital, ele tomou uma cerveja. É o público mais difícil de tratar. Mais difícil. É mesmo? O alcoolista é o público mais difícil de tratar, porque ele realmente, ele diz assim, não, eu não sou drogado, eu não faço uso de droga, não coloca-se o álcool como droga, mas porque às vezes quando a pessoa é um alcoólatra, às vezes toma 2 cervejas, já basta para ele ficar bêbado, porque parece que já entra no sangue, alguma coisa assim. Uma pergunta muito interessante que eu sempre recebo, Ciro, de curiosidade de famílias, né? Eles perguntam assim, qual é a pior droga? Eu digo, gente, a pior droga é aquela que te destrói, é aquela que você para de ser funcional, é aquela que você já não produz mais, é aquela que você perde a tua família, que traz prejuízos. Então, seja ela qual for, sexo, jogo, drogas lícitas ou ilícitas, tudo aquilo que altera o seu comportamento e o seu equilíbrio é um tipo de droga. É um tipo de droga. É como se falou assim, jogo. Jogo acaba sendo um tipo de droga, porque tem gente que é adicto do jogo, né? Ele tem que ir no bingo, ele tem que fazer um jogo, porque senão vai fazer falta em alguma coisa, por mais que ele perca alguma coisa, não é verdade? Isso, nós relacionamos a isso como doença do comportamento. Sim. Na verdade, tratar esses comportamentos disfuncionais é muito importante para que venha aí o autoconhecimento, identificar quais são esses fatores de risco, né? E também tratar essa compulsão, porque é desenvolvido várias comorbidades, a compulsão, e se não tratar, se não tiver um apoio realmente especializado e uma rede de apoio para te ajudar, seja a droga lícita ou ilícita, seja a compulsão, qualquer coisa que esteja tirando o seu equilíbrio, se você não encontra um suporte, seja familiar ou profissional, ou conciliando os dois, melhor ainda. Melhor ainda, quando a família... Olha, eu tenho mais de 13 anos nesse ramo, né, assim, nesse meio, e eu te digo, as estatísticas de recuperação são baixíssimas, mas ainda assim é gratificante poder ver uma pessoa que desceu ao fundo do poço e se reconstruindo, voltando a viver. É muito legal. Eu tenho uma história, a minha ex-secretária, ela também tem uma comunidade, e eu tenho uma história de um rapaz que ele saiu andando da beira-mar, ele foi até o Eusébio andando, para entrar nessa comunidade. Ele entrou, ele fez os 6 meses de tratamento, saiu de lá legal. Ele tinha a opção de ser, como é que se chamam lá? Monitor. Mas ele não quis, ele quis sair para trabalhar. Ele começou a fazer queijo. Ele começou a vender queijo, e do queijo ele começou a fazer
paçoca, amendoim, enfim. Hoje, isso não tem muito tempo. Hoje ele tem um carro, hoje ele tem um armazém, Que hoje ele máximo. ganha muito dinheiro fazendo isso, graças à turma da comunidade. Que Então o máximo. trabalho que eles fazem é um trabalho muito importante, porque inclusive você me respondeu alguma coisa que eu ia falar sobre isso, os sinais precoces, Sim. né? A gente falou que a família, com certeza, ela consegue ver de alguma forma. Agora, tem pai que acaba ajudando, como é que eu posso dizer? Ajudando ao filho. Ah, porque meu filho sei que é drogado. Por que eu vou dar dinheiro para ele? Mas o pai, às vezes, complica. Os pais, na realidade, né? Essa questão de colocou na clínica, a primeira clínica, fugiu. Uhum. Colocou na segunda, fugiu. Aí tem clínica que aceita a pessoa ir obrigada, não são todas, Isso né? é involuntário. Foi, também deu um problema lá, teve que sair. E o pai fica doente, a família fica doente, não fica? Codependência. Chama-se codependência? Codependência. A família, ela adoece tanto quanto o sujeito que está envolvido, né, acometido por essa doença. No caso, eu costumo comparar que o indivíduo, ele é viciado na droga. E Sim. o codependente, ele é viciado em querer salvar o seu ente querido. Exatamente. Então, ele entra num processo de anulação, onde nada mais importa a não ser passar todo o tempo vigiando, cuidando, assumindo as responsabilidades, os problemas. Já me deparei várias vezes com mães que relatam, olha, eu compro a substância e levo, deixo ele usar dentro de casa, porque eu prefiro ele usando dentro de casa do que ele estar exposto na rua. Meu Deus. Então, assim, se submetem a situações, o amor é tanto, assim, que ele prefere aceitar aquela situação ao invés do medo de perder. E a gente sabe que nessa vida do submundo, né, para ter o acesso às substâncias e tudo, eles andam em locais que só Jesus, alguns cometem delitos. Eu estou gravando um documentário agora, Ciro, no centro da cidade, né, de Fortaleza. Sim. Já tem 4 semanas, né, que nós estamos, 5 semanas que nós estamos indo toda semana, inclusive nessa quinta nós vamos de novo. Eu já consegui resgatar 5 pessoas da rua. Ai, que bacana. Inclusive, estou querendo fazer o convite. Vou fazer Que o convite aqui agora ao vivo, que eu quero que Por você... favor, a câmera é sua aqui, ó. O Ciro vai estar lá com a gente, já foi combinado aqui, né, Ciro? Vou lá Vamos conhecer, com certeza. levar você lá para conhecer esse espaço, conhecer a história desses homens. Eu chamo meninos porque para mim são todos filhos. Sim. Então eu digo, eu tenho filho lá de 70 anos, 70 não, Caramba. 59. E como é que foi essa sua paixão por cuidar desses adictos? Pronto, o meu ex-companheiro, o Marcos, que é o fundador do Instituto Saber Viver, Sim. ele é um dependente químico em recuperação há 19 anos. E lá atrás, quando ele estava nesse processo de buscar a recuperação dele, ele me conta exatamente dessa maneira, que ele teve um encontro com Deus, né? Um momento ali com Deus, onde ele pediu muito a Deus para tirar ele daquela situação, que se ele conseguisse se levantar, ele dedicaria os dias de vida dele a ajudar outras pessoas também. E aí ele fundou o Instituto Saber Viver. E no início era só uma casinha, era um local onde ia ser ali o nosso descanso de final de semana, que nós morávamos em Fortaleza. E o sonho dele era ter uma fazenda, e ele abriu mão do sonho dele para construir o local e se tornar um local de acolhimento para as pessoas. Que bacana. E aí foi crescendo esse amor, o desejo de buscar conhecimento, de dar sempre o melhor. Eu lembro que quando nós começamos tinham 2 pessoas, hoje nós temos mais de 100 pessoas. Né? Então... Caramba, e vocês têm subsídio governamental sobre isso? Ou é só a família que ajuda com, sei lá, uma cesta básica, alguma coisa assim? Pronto, a Saber Viver, ela nunca teve em si, nós somos empresários, né? Graças a Deus nós não dependemos de lá, não é algo assim que nós temos como renda, não é. Então é uma missão de vida mesmo. Durante 9 anos foi por conta própria. Tá? Tirando do bolso, mantendo, construindo. Isso ainda é doação mesmo de pessoas, porque ele dizia, não, isso aqui é uma obra minha, eu vou trabalhar e vou honrar isso daqui. Que bacana, sabe? Gente. E não que ele fosse egoísta ou egocêntrico, sim, não. Ele tinha aquilo ali como a menina dos olhos dele. Ele tem um propósito. E aí, Deus nos abençoou, nos agraciou com o convênio do governo federal. Nós temos hoje 78 vagas pelo convênio do governo federal. Essas vagas são direcionadas realmente para pessoas que vivem em vulnerabilidade e não têm condição de custear um tratamento. Por exemplo, eu vou lá no centro, eu pego quantos eu quiser
e trago e cuido do amor. E essa pessoa vai ter a oportunidade de recomeçar, só precisa querer. E já para quem tem condições, né, nós cobramos um valor. Então, nós atendemos tanto no segmento social como no particular. A comida é a mesma, o trato é o mesmo, os profissionais é o mesmo. E aí eu ia falar sobre o tratamento. O tratamento que eles fazem lá. Aí tem tudo, tem jardinagem, tem horta, tem todo esse tipo de trabalho? Tem. A Saber Viver, assim, a nossa essência é realmente não olhar só para aquele momento que o acolhido chega e ele vai ali engordar e vai passar o tempo, não. Sim. A gente realmente quer causar um impacto de mudança na vida daquela pessoa. Quando ele vai chegar, a grande maioria, sem sonho, sem expectativa, sem ofício, porque se olharmos a maioria do histórico, assim, dentro do que a gente acompanha do público, começam aí já na primeira infância, o uso de substâncias. Caramba. 7, 9, 10, 12 anos. Então, a maioria, grande parte, não concluíram os estudos, não se apaixonaram assim por um ofício, uma profissão. E ali ele chega e começa a se apaixonar. Nós temos panificação, gastronomia, ornamentação, marcenaria, a zooterapia, o trato com os animais, tem piscicultura, aquaponia, até aquaponia, né? Até que pega, é tanta coisa. Muita coisa. Não, tem gente que, acho que deve ter pessoas que não querem sair de lá. Tem. Eu tenho que mandar embora. Meu filho, vai embora, siga a sua vida, porque já tá bom. Não, porque o prazo são 6 meses, é isso? Mais ou menos? 9 a 12 meses. 9 a 12 meses. Mas que isso não pode, porque senão ele fica institucionalizado e vai ter dificuldade de voltar para a sociedade. E o objetivo é que ele venha, se reconstrua e volte a ser um membro produtivo. Exatamente. Fazendo o que ele aprendeu lá. Isso. Com vocês, né? E nós temos muitos frutos já, viu, Ciro? Assim, é muito gratificante. Imagina, por exemplo, vou falar aqui, a minha equipe de marketing, nós temos um programa também onde a gente fala sobre na TV Metropolitana. TV Metrópole. Isso. Toda quinta-feira, nós tínhamos antes no Instagram, nós só fazíamos as lives, né, uma vez a cada 15 dias, um mês, e surgiu essa oportunidade, eu tive o convite, e eu falei, eu vou porque as pessoas precisam se alimentar dessa informação, né, ter orientação. Que tem solução, né? E ter esperança, né? Como você falou, não estou aqui para falar só da minha. O trabalho que as comunidades terapêuticas realizam é essencial. Maravilhoso. Né? Tem locais aí que, meu Deus, ainda não tem convênio com o governo, mas fazem. No amor, sabe? Isso é lindo. Jaiane, os amigos, né? Os amigos e as frustrações da adolescência, eles podem causar ou pode ser um fator de incentivo para o uso do começo da droga? Sim, Ciro. Muitos dos meninos, né, quando a gente conversa e faz essa anamnese inicial, está sempre relacionada ao meio, ao grupo. É que ela fala, né? Nós somos produtos do meio. Sim. Então, por muitas das vezes, para a pessoa se sentir mais ali desinibida, fazer parte do meio, não querer ser o careta, né? Ele vai se permitir, vem a curiosidade, a gente sabe que nessa primeira... na adolescência, primeira infância, é de muito risco. Sim. Então, a família ela tem que ser bem esclarecida, né? Ter essa conversa. Escolas, Ciro, escolas. Grandes, assim, a maioria dos relatos é que o primeiro uso foi feito dentro da escola. É algo muito importante para a gente falar também que, eu te digo, se eu fosse do meio da política, eu colocaria como obrigatório uma disciplina, uma matéria para falar sobre dependência química, porque as pessoas romantizam muito. Quando você faz uma campanha, não use drogas, porque tu sabe que o ser humano é bem curioso. E tudo aí que já vai procurar, não, né? Quando tem um não... Parece que quando tem um não é mais daquela parte lá do tudo que é proibido. Tudo que é proibido a gente quer conhecer. Ai, Jesus. E aí, a gente precisa falar a verdade. A gente precisa falar o que precisa ser falado para os nossos filhos. O meu filho tem 13 anos. E ele convive lá dentro do espaço, junto com os outros acolhidos. Do mesmo jeito que eu falo com os acolhidos, eu explico para ele. Porque eu não vou romantizar algo para o meu filho que eu sei que pode acabar com a vida dele. Perfeito. Não vou. Lá em casa sempre foi terapia de choque. Eu digo, filho, correu na escada, vai cair, vai quebrar a perna, vai se machucar. Bebeu, meteu o dedo na tomada, vai levar um choque, pode morrer e nunca mais vai ver mamãe. Então, eu acredito que é isso. Não dá pra gente ser meio termo, não. Na sociedade que a gente vive hoje, você tem que ser muito claro e objetivo. E essa coisa do tratamento de choque eu acho que é bem importante mesmo. Né? Então, vamos chamar o comercial e a gente volta já já, porque o assunto maravilhoso, esse tipo de explicação. Fique aí. Ciro Santos convida, volta já já.
Voltamos com o programa Ciro Santos Convida e agora eu vou falar com a Jaiane, doutora Jaiane. Doutora Jaiane, como é que a gente pode ver ou identificar a questão da recaída? Né? Porque tem vários que recaem e aí voltam, fogem e voltam. Como é que a gente identifica isso? O porquê disso? Pronto. Quando a pessoa entra em uma casa de reabilitação, uma clínica que inicia o seu tratamento, ali é o começo. Mas para muitos ali que entram na autonegação, na enganação, né? Eles acreditam, principalmente as famílias, eles acreditam que entrou, está se tratando, está curado. É importante falar que a dependência química é uma doença crônica, progressiva, incurável e fatal. Ela pode levar a consequências dia fatais. após dia. É dia após dia. Então, é como o diabetes, que não tem cura, né? Então, a pessoa tem que continuar fazendo o que ali? Cuidando, fazendo a sua manutenção. Tem que fazer os evites, né? Evitar lugares, algumas pessoas do tempo de ativa, frequentar grupos de mútua ajuda, fortalecer a sua espiritualidade, independente da sua crença, da sua religião, né? Cada um com o seu poder superior. Então, muitos, por acreditar... A primeira recuperação, Ciro, é a física. Engorda, fica bonitinho... A barbinha ali, cabelinho na régua. Tudo direitinho. Aí a mamãe chega na primeira visita, a esposa diz assim, meu Deus, como tá lindo. Porque volta o brilho no olho, volta o sorriso. E ali o cara já fica todo pomposo. Mãe, já tô bom. Né? É muito difícil. Uma das maiores características dos adictos é não concluir algo na sua vida. Tem muito essa questão. Então o cara entra, chega, passa um mês, 2 meses, começa a esquecer da dor, começa a engordar, começa a ficar bem, a família começa a se aproximar, não conclui o tratamento. Ali... Aí vai pra rua, vai pra casa. Por quê? O que é que nós trabalhamos? Os primeiros 3, 4 a 5 meses, nós vamos quebrar ali esse ciclo, né, da compulsão. Ele começa a se reorganizar, mentalmente, fisicamente, as coisas começam a acontecer, começam a fazer algum sentido, e ali nós vamos trabalhar também autoconhecimento, comportamento, desenvolver várias outras questões, o fortalecimento espiritual, mental, né, o psicológico, e preparar ele para voltar para a sociedade, porque não é fácil. O ser humano em si, na sua rotina, no seu dia a dia, são muitas frustrações, muitas responsabilidades. Quando você realmente quer construir algo na sua vida, não é fácil. Para uma pessoa que não tem compromisso, não tem maturidade, não quer saber de nada, é bom, né? Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, vive na farra, na gandaia. Mas para você realmente que quer construir algo na vida, você paga o preço. Você lida com muitas frustrações. E uma pessoa em recuperação, ele é muito frágil pro sim, pro não. Até tem uma fala no meio da Irmandade que diz assim, devo me preocupar quando estou bem, devo me preocupar quando estou mal. E por aí tudo tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Porque tudo é veneno. Tudo é veneno. Se tá feliz demais, pode ir buscar a substância. Se tá triste, pode buscar a substância. Por isso que tem que fortalecer aqui. Tem que fortalecer aqui. E se não cuidar dessa manutenção, se ele não tiver realmente nesse equilíbrio, ele não consegue. Ele vai fazer uso novamente da substância e vai recair. As taxas de recaída são altíssimas, de reincidência nas comunidades. Conheço pessoas que têm 70 a 80 internação. Ali ele já virou uma pessoa institucionalizada, ele já não consegue levar uma vida em sociedade. Ele só consegue ficar limpo enquanto ele está dentro de uma instituição. Saiu procurou. E quais são os métodos os métodos terapêuticos mais eficazes nesse caso? Que a senhora acha? Ciro, senhora, chame de senhora, porque é doutora, né? Mas não é senhora, é uma menina. Obrigada. Eu não consigo te responder essa pergunta, porque João é diferente de José, Pedro é diferente de Maria. Então, cada sujeito ele é único, né? Então, o que funciona para um não funciona para o outro. Ah, entendi. Então, dentro da singularidade, né? Nós temos o PTS, que é um plano terapêutico individual para cada sujeito. Apesar de a droga ter levado, as histórias são bem parecidas, né, o fundo do poço, mas ali cada sujeito ele tem a sua dor, ele tem o seu processo, e a partir daí a psicóloga, eu sou terapeuta, a gente vai ter esse trabalho de realmente... Para saber de que forma lidar com fulano. O primeiro passo é realmente o sujeito admitir a impotência. Perdi para as drogas e eu não vou negociar com a minha doença. 1 é pouco e 1000 não basta.
Então, é entender que o meu amigo, ele pode ir para uma mesa de bar, numa praia, ele pode beber a cervejinha dele, mas eu não posso. Ainda que a minha substância não seja o álcool... O álcool. Mas se eu tomar o álcool, vai puxar a substância. Isso, exatamente. Então, não existe um método único, né? E realmente esse trabalho bem realizado por profissionais que venham olhar por um lado humanizado e entender a limitação de cada um. Então, o tratamento psicológico, ele é muito importante. É base. É a base de tudo. É base. Tem que ter isso. Físico, mental e espiritual. E como é que você trabalha a autoestima e o projeto de vida com esses jovens? Jovem assim, né? Porque ela disse que tem gente... de 18 até 59. Olha isso. Como é que você trabalha esse tipo de coisa com essa turma? Pronto. Quando chega lá, eu digo assim, olha, não pensa que aqui é hotel. Chegou, negócio de vir comer, dormir, fazer o que quer, Muito não. fácil. Se for assim, filho, aluga um hotel, uma pousada e vai pra lá. Aqui tem que produzir. Então, eles têm que se sentir proativos, produtivos, eles têm que se sentir parte daquele local. E aí, a partir daí, Ciro, que começa a acontecer as coisas. Tem uns que são podres de preguiça, mas eu digo, olha, pode levantar, vai fazer o que tem que ser feito, ou então pode ir embora. Não vem pra cá só pra dormir, não, filho. Quer mudança? Tamo junto. Agora, quer ficar deitado aqui no local pra isso, não. Aqui você é exemplo pro seu companheiro. Então, lá é incrível, porque assim, eles cuidam da comida, da alimentação. São eles que fazem tudo. Eles lavam as roupas deles, eles limpam os dormitórios deles. Eu não tenho funcionário. Todos nós somos uma grande equipe. Que maravilha. Então, a partir daí, o que ele vai ganhar com isso? Disciplina, responsabilidade, compromisso. E tudo isso vai incentivar ele a ter essa evolução, esse crescimento e saber que ele é capaz de ter uma rotina, de trabalhar, de produzir. E um lugar lindo, né? Porque, como ela disse, é um lugar onde tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem a horta, tem os bichos, tem os peixes. Então, cada um cuida de alguma coisa. Isso. Deve ser incrível realmente. A pessoa que sai, que faz o tratamento todo, deve sair de lá assim. Nossa, eu venci, eu consegui. Aí eu digo assim, não fez mais do que a sua obrigação. Você fala? Não, mas a forma de... Deve ser muito emocionante também para você, a hora que você recebe o abraço, o agradecimento dessas pessoas, dessa família. Deve ser uma... Eu acho que é o maior pagamento. É o maior pagamento. Ciro, em todos esses anos, assim, o que mais me emociona é o dia da visita familiar. É mesmo. A mãe que chega abraçando ali o seu filho, os filhinhos pequenininhos, aí vem a família toda, o cachorrinho, aí faz aquele piquenique, bota lá aquela toalhinha, traz bolo, comida. É algo assim tão incrível, porque há 24 horas atrás só tinha dor. Só tinha dor, Ciro. De emocionar, A mãe vendendo casa, vendendo tudo, vendendo carro. Eu escuto tanta história. Minha filha, eu perdi tudo, porque se eu não desse o dinheiro para onde ele estava devendo, ele morria. Então, assim, quando você vê aquele momento, me quebra, assim, eu fico com o coração apertado. E não pode ser fraca na frente deles, né? Tipo, por fora você tá lá atrás, aí você acaba, você chora, mas na frente você não, tem que mas ser eu forte. digo que eles têm um pouco dos dois, o mel e o fel. Eles brincam comigo lá, que eles chamam de abelha. Eu sou a abelha da colmeia. Aí eu digo assim, filho, aqui tem o mel e tem o fel. Quando precisa puxar as orelhas, eu puxo. Você puxa mesmo. Só preciso olhar. Nunca gritei com ninguém. Eu só faço olhar e digo, tá certo isso? Porque o amor constrange, Ciro. Dor, grito, preconceito, humilhação era 24 horas atrás. O amor constrange. Isso que eu ia falar agora. Se você acredita que há preconceito em relação aos jovens em recuperação. Então tem esse preconceito entre eles? Muito, muito. Isso é algo que machuca muito, sabe? Eles, a família. A própria família em si, o preconceito já começa dentro de casa. Dentro de casa. Porque por muitas das vezes a mãe e o pai têm que esconder, né, da família, porque acabam sendo ali taxados como bandido, vagabundo, não quer nada com a vida. E é bem difícil. Bem difícil. É isso que você falou da questão financeira. É muito importante ter falado isso, porque muitas das vezes eles tiram de casa, eles tiram gás, vendem, começam a vender tudo. Né? E a família, coitada, fica lá a ver navios e tentando ajudar, como você falou. Nossa, acho que assim, uma vez foi bem impactante para mim.
que uma mãe me ligou e infelizmente esse rapaz, ele teve um surto psicótico, ele se jogou na prainha do terceiro ou foi quarto andar. Ele teve uma passagem na nossa casa, olha, são muitas histórias assim, eu costumo falar que eu lido com a vida e com a morte, todo dia. Então nesse dia me marcou bastante também, porque ele estava lá na comunidade fazendo tratamento, mas aí você imagina que essa pequenininha aqui, para manter a ordem com mais de 100 homens, Nossa. Eu preciso trabalhar na regra. Claro que eu tenho a flexibilidade também, entendendo que eles estão num processo de mudança, saúde mental. Nós trabalhamos com saúde mental. Então, a gente tem que ter esse olhar. Não, é a doença. Não, realmente é o caráter. Mas chega uma hora que, para manter o bem-estar coletivo, eu preciso tirar alguém para poder voltar à paz. Nesse dia, esse rapaz estava causando uma situação e a gente não aceita nenhum tipo de agressão física ou verbal, preconceito, nada disso a gente aceita. É uma regra que brigou, teve uma discussão, eu não aceito. Eu mando embora, realmente. Nem que depois eu dê uma outra oportunidade. Mas naquele momento eu preciso dar uma resposta para casa. E aí foi o que eu fiz. Ele estava tendo contenda lá dentro da casa e eu desliguei, ele foi lá na minha mesa, a mãe chorou bastante no telefone. Eu falei, olha, infelizmente hoje não dá para continuar com ele, mas não significa que futuramente ele possa retornar. Mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. E aí ele foi, quando foi no outro dia, ela me ligou e ela disse que ele tinha... Na verdade, eu estava no momento da visita familiar, no meio do culto lá, eu adoro louvar e a gente estava louvando. E aí quando veio a notícia, eu fiquei assim, sem chão. E o pior foi ela ainda falar assim, Dona Jaiane, se meu filho tivesse, ele não tinha morrido. É como se ela dissesse assim pra mim, você mandou ele embora, ele morreu. E assim, tem que ter um psicológico... Muito forte. Nesse dia eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei muito impactada. Imagino. E tem muitas outras histórias. Muitas. Os centros de reabilitação são suficientes ou assim é preciso investir em prevenção e pós-tratamento também? Porque a pessoa sai, tem um pós-tratamento, sempre tem que ter esse cuidado. O cuidado é para sempre. Tá, então vamos falar um pouquinho disso aqui depois do comercial. Ciro Santos convida a volta já já. Estamos voltando aqui do Instituto Saber Viver com esse cara maravilhoso, o Bruno. Bruno, quantos meses você está aqui? Eu estou aqui aproximadamente um mês na casa. E assim, eu sei que é muito difícil, eu sempre digo, conversando aqui com ele e com os demais, é um ato de coragem. Olhando para o seu passado, o Bruno do passado e para você agora, fazendo seu tratamento, para seguir a sua vida, dando orgulho com certeza à sua mãe, à sua família. O Bruno, ele estava dizendo aqui que tem uma família linda, né? Minha família é linda. Eu me sinto assim, orgulhoso de mim, né? Orgulhoso da minha coragem, que não é fácil, né? A convivência aqui é muito boa, né? Que a gente tem família, que eu ganhei outra família. Em questão da saudade. Cara, antes... mudança total, cheguei aqui mais magro, debilitado e graças a Deus eu estou aceitando esse momento, essa recuperação, que é para mim, né? Quando eu saí de casa eu falei, mãe, eu estou indo por mim e por vocês, em primeiro lugar eu, mas por vocês eu estou indo também. Bruno, naquela época do passado, porque você não vai mais fazer isso, o que era que você usava? Que tu tinha costume assim dos teus vícios? A minha droga de preferência era a cocaína, né? Que eu comecei a usar na pandemia. Comecei o uso dela, eu tinha 19 para 20 anos. Né? Aquele momento ali foi onde começou a tudo dar errado na minha vida. O que é que você perdeu, assim, de relacionamento, trabalho? O que foi? Perdi um relacionamento por conta das drogas também. Perdi trabalhos, eu perdi as contas de quanto eu perdi. Moto, perdi dinheiro, muito dinheiro. Então, deixa eu te pedir uma coisa, deixa um recado para sua família, para essa aqui, para sua família, para sua mãe que vai assistir essa matéria. Queria dizer que eu amo muito vocês, amo a senhora,
amo minhas irmãs, a Jade, minha cachorrinha. Mas eu tô aqui me cuidando, certo? Tô bem, como a senhora tá vendo nos vídeos. Tô bem, certo? Se cuida daí, mãe, que eu tô me cuidando daqui. Eu vou voltar mais forte, certo? Vou voltar mais forte. Obrigado, Bruno. Gente, agora eu tô com o Jefferson, que tem 38 anos, é do interior aqui do Ceará. Como é que tá sendo essa experiência para ti? É uma experiência renovadora, né? Eu estou aqui no Instituto Saber Viver, vai fazer 4 meses, agora dia 13, e tem sido um divisor de águas na minha vida, né? Eu cheguei aqui quebrado, sem rumo, sem norte, e todos os dias aqui é um recomeço, né? A gente fala que a gente vive um dia de cada vez, o só por hoje. Então, só por hoje eu estou me permitindo viver uma vida nova, me permitindo a viver de maneira renovadora, colhendo, né, e absorvendo tudo que esse lugar me proporciona. Eu, né, sou um doente, né, tenho a doença da adicção, né, que pode ser comportamental, que leva ao uso de drogas. A droga entrou na minha vida com o álcool, né? Desde pequeno, morando lá no interior, tinha aquelas rixas de crianças, de quem consumia mais cachaça. Começou assim. E aí então o álcool entrou na minha vida, né, desse jeito, e ao longo do tempo ele foi, né, persistindo na minha vida. Às vezes era socialmente, às vezes tinha período que eu bebia mais, às vezes tinha período que eu dava uma pausa. E a partir de 2019 foi que eu conheci outras drogas, que foi a maconha, posteriormente cocaína. E daí foi se aprofundando mais, né? Como eu já tinha a doença da adicção, que eram os comportamentos, aí o álcool, né, fez com que isso se agravasse, aí a maconha, a cocaína, então virava uma bola de neve. Então, para mim, virou um ritual. Eu sempre começava indo para um barzinho, tomava uma cerveja, algum drink, aí depois já passava para maconha, e aí assim ia progredindo. Teve um evento do trabalho, né, da empresa, uma confraternização de final do ano, e foi um dia muito péssimo, vergonhoso, porque lá eu estava já num histórico de depressão, ansiedade, relacionamento não estava bem, o meu trabalho também não estava bem, e nesse dia da confraternização foi que meio um estopim, né? Então lá eu bebi todas, que eu fiquei praticamente inconsciente. E foi algo que me deixou muito envergonhado, porque assim, depois dali, né, foi só piorando, porque além de eu já estar mentalmente doente, com a adicção também, fora esses vícios, né, eu fiquei com aquela culpa, com aquele peso, carregando a vergonha. Então marcou demais, porque assim, eu estava no trabalho, eu tinha uma visão, e depois disso, aí eu tinha aquelas piadinhas, exatamente, outra visão, viu? Que assim, eu já não era aquela mesma pessoa que eu costumava ser. E o que foi que estralou assim na tua mente para você mudar de vida, né? Esse passo na sua vida. Sim. O ponto-chave, né, o estopim, a virada da chave foi que eu não me reconhecia mais como pessoa. Caraca, né? Eu não me achava mais digno de amor, de valor, então eu estava já com pensamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas, então chegou num estágio que para mim tanto fazia eu estar vivo ou não. Mas assim, a virada de chave mesmo foi que assim, sempre que eu estava muito agoniado com todas as situações, eu ia para o interior, lá para minha avó. Atualmente estava morando em Fortaleza, e eu ia lá para ela que me criou, né? Ela tem 101 anos, inclusive essa medalhinha é ela, linda aqui, né? E aí eu ia para lá para me acalmar, né? E das últimas vezes que eu estava indo, eu já não conseguia, porque eu já estava tão consumido pela doença, pelo vício, por todas as questões, que eu chegava lá, eu não tinha paz. E assim, eu não conseguia ficar do lado dela, que era a coisa melhor da minha vida. Então foi aí que eu costumo dizer, foi o meu fundo de poço e o estalo para eu dizer, não posso mais continuar dessa forma. Preciso procurar uma saída. E hoje, o que é que mudou em relação à sua família? Depois que você deu esse primeiro passo, que melhorou, né? Sim. Tá aqui bonito, todo arrumado, todo perfumado. O que é que melhorou assim em relação à sua família? Sim, eu tenho buscado ter essa conversa mais próxima com eles, né? Eu fui criado sem os pais, né? Fui criado pelos avós, então a nossa família sempre teve um histórico de ser cada um na sua, né? E devido a essa questão da minha independência, com a maioridade eu fui trabalhando e tudo, então gerou um certo distanciamento. E eu, por orgulho e várias questões também, eu deixava eles meio que para lá, né? E depois que eu cheguei aqui, que eu fui entendendo tudo,
eu tenho procurado esse contato mais forte com eles, né? Então eu tenho procurado ligar sempre para minha avó, eu mando mensagem para as pessoas da minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos de vez em quando. Eu estou correndo atrás de que esse vínculo se fortifique a partir de agora. Agora eu estou com o Elias. Elias, ele foi acolhido aqui. Hoje ele é monitor, né, Elias? Conta mais pra gente. Eu cheguei a saber viver como acolhido, né? Eu sempre tive em minha mente que o tempo para mim era o menos importante em relação a querer ir embora. Eu vim com mente aberta e para mim foi um período sabático que eu precisei tirar, devido a tanta destruição que eu deixei para trás. Passei por vários segmentos. Fui da horta, passei pela cozinha, fui AT. Elias, então aqui tem, só te cortando, desculpa. Então aqui tem vários campos segmentos. que os acolhidos eles podem trabalhar. Vários segmentos que o acolhido ele é direcionado. Ele é direcionado. Se ele não se adapta àquele segmento, ele pode passar para outro segmento. Então tem toda uma reinserção no serviço, né? No trabalho. Não é trabalho, é um serviço que nós prestamos à casa. E nós temos a horta, nós temos cozinha, nós temos bichos, manutenção, obra. E o trabalho dignifica, né? Elias, eu creio que sua vida mudou muito, né? Demais. E o que é que você aprende aqui? Eu acho que todo dia algo você aprende aqui ser dentro, 1% né? melhor do que ontem. Sempre ser 1% melhor do que ontem. O tratamento aqui, ele é totalmente humanizado e terapêutico. Eu vi. Né? E não é sobre deixar de usar drogas, é sobre deixar de usar as drogas de comportamento. E a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, que eu sei da doença, eu conheço essa doença que eu tenho uma autoanálise, uma autoavaliação, vejo os meus defeitos de caráter e com toda a ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica que a casa disponibiliza, eu consigo tratar e me tornar uma pessoa melhor. Mas eu tenho que querer. Elias, muitíssimo obrigado. E eu queria falar, porque é lindo o projeto daqui. Eu estou muito encantado, eu estou muito feliz. E eu espero encarecidamente que Papai do Céu abençoe cada um e dê força. Amém. Está abençoando todos nós. Porque, como vocês viram, gente, é um projeto maravilhoso. Ciro, é com você. Beijo! Sim, então assim, o pós-tratamento, sempre um dia após o outro. Exatamente, Ciro. E quando ele tem ciência sobre isso, consciência sobre isso, ele realmente vai mudar a vida dele. Tá, isso, por exemplo, essa pessoa pode conviver com outras pessoas, como falou, vamos a uma festa, vamos a um barzinho. Ele pode ir a um barzinho se ele tiver uma cabeça legal? Como é que é isso? Ciro, na verdade, não é sugerido. Tá. Né? Não é sugerido até porque a pessoa está começando a engatinhar, digamos, no seu processo de recuperação. A tentação ela é muito forte. A doença ela está aqui. Através desses ambientes, dessas pessoas, pode ativar gatilho, uma memória química ser ativada novamente e a partir daí você recair. Então, o ideal é fazer os evites. Entender que você não pode estar nesses ambientes, porque a chance de você recair é grande. É grande. E o que você diria para uma pessoa, tipo para um jovem, que de repente fala assim, eu vou experimentar só uma vez? Não entre nessa. Não entre nessa porque ninguém faz uso de um copo de cerveja acreditando que vai se tornar um alcoolista. Perder tudo, perder a dignidade, perder a vida, chegar a uma condição de morador de rua. Ninguém acredita que vai chegar nesse limite. Mas também você não tem como saber se você vai chegar nesse nível, né? Então, a pessoa que nunca fez uso de uma substância química, né, altamente viciante como crack, cocaína, outras substâncias, no mundo que estamos hoje, com tanta informação, eu vou até usar um termo bem chulo. É burrice. É burrice. É burrice, porque os exemplos estão aí, né? Então, é não querer se comparar, é não querer testar a doença, né? É não querer se testar, né? Claro! Esse processo de recuperação, por exemplo, voltando à pergunta anterior,
Se eu sei que eu tenho uma doença, se eu sei que a droga já me tirou tudo, eu estou recomeçando a minha vida, qual o sentido de eu estar em um ambiente onde as pessoas estão fazendo uso? A não ser que eu queira voltar a usar. Ô, Jaiane, fale para essa câmera aqui, ó, e diga para as famílias que estão enfrentando esse tipo de coisa ou que possam vir a enfrentar. Como elas devem agir com os filhos, ou com os amigos, ou com os familiares, ou com os parentes, ou quem ela ama? Perfeito, Ciro. Bom, a você, minha amiga, meu amigo, que se encontra, né, com alguém que você ama, que está passando por esse problema, o primeiro passo é buscar realmente entender o que está acontecendo, ter um diálogo bem esclarecedor e realmente buscar o conhecimento, buscar uma orientação para ajudar a intervir nesse processo de adoecimento. A doença, ela não some, ela não desaparece. Não adianta você fechar os olhos, você achar que o problema não vai aumentar, porque, como a OMS mesmo reconhece, a OMS é uma doença progressiva. Então, se ele tem o controle, se ele acha assim, não, eu não sou viciado, não, eu não estou perdendo o controle, por muitas das vezes ele está na negação. E quando a família entra nesse processo de negação também, porque a família também adoece, como foi falado anteriormente. Codependente. É aí que o problema se instala e quando a pessoa vai ver, por muitas das vezes já está num estágio muito crônico. Então, não ache que vai passar, que esse problema vai sumir. Não vai. Busque se informar, busque uma rede de apoio. Se você, meu amigo ou amiga, se você já está aí vivendo essa dependência, procure ajuda, porque o problema pode se agravar e só Deus sabe, viu, meu amor? Não deixe de buscar ajuda, não deixe. A família, ela vai ter sempre a opção, Ciro, voluntário ou involuntário. E para quem está no estágio já crônico, a família vai ter que intervir realmente, botando a pessoa à força em um local, quando ele já está ali colocando a vida dele num estágio de risco, não só para ele, como para a família. Sim. Então, eu acho que a dica é essa, não feche os seus olhos, não romantize essa doença, porque ela tem destruído muitas vidas. Então é isso, galera. E terminamos dessa forma, com essa informação super mega importante. Doutora Jaiane, que prazer conhecê-la, muito obrigado por ter vindo, por dar essas informações. Isso aí, uma utilidade pública demais para a turma. E o programa Ciro Santos Convida termina aqui. Mas sábado que vem tem mais, às 19 horas, na nossa TVC. Aguardo vocês. Legal. Beijo. Obrigado, Jaiane. Muito obrigado. Posso fazer um convite para quem está em casa? Pode, claro, por favor. Para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, você pode seguir o nosso Instagram. Hoje é um local assim onde as pessoas buscam muito acompanhar o nosso trabalho. Lá a gente posta bastante conteúdo, né? Bastante informação. Sim. As pessoas já seguem ali e acompanham porque nós contamos histórias. E é bem legal. E a gente transfere. E já está aqui escritinho aqui embaixo o Instagram de vocês. A gente realmente passa essa essência. Inclusive, no dia 11 de outubro, próximo mês, sim, nós vamos realizar a Festa das Crianças, que o Instituto desenvolve também esse trabalho com as crianças aqui da região, focado na prevenção e no desenvolvimento, o acompanhamento dessa primeira infância para evitar o uso de substâncias, né, de drogas. E aí, tá convidado, dia 11 de outubro. 11 de outubro. E quem estiver em casa também quiser fazer parte da campanha de doação para arrecadar os brinquedos, claro, né? Tá tudo disponível lá no nosso Instagram, tá bom? É Saber Viver ICT. Então já segue aí o nosso Instagram e vem saber viver com a gente. Vem saber viver. Até sábado, galera. Muito obrigado. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza.